Eu queria que os irmãos abrissem a palavra de Deus na carta de Efésios, no capítulo 6. Carta aos Efésios, capítulo 6. O título e tema desse estudo é A Batalha do Crente. A partir do versículo 10, diz assim a palavra do nosso Deus: Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade e vestindo-vos da couraça da justiça. Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito, e para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos, e também por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra, para com intrepidez fazer conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja ousado para falar, como me cumpre fazê-lo. Bondoso Deus, essa é a Tua palavra maravilhosa. Obrigado porque o Senhor escolheu este texto para trabalharmos nessa noite. Um texto tão pertinente, um texto tão fazendo parte do nosso dia a dia. E eu clamo para que o Senhor, pelo Teu Espírito Santo, use a minha vida, Senhor. Eu não tenho condições de proclamar a Tua palavra se não for uma obra da Tua graça e do Teu Espírito. E eu clamo para que cada coração nessa noite seja preparado também pelo Teu Espírito Santo. Que saiamos daqui firmados em Cristo Jesus. É o que pedimos a Ti. Amém e amém. Queridos, eu dou um pause na exposição das epístolas de João, que é o que a gente tem feito às manhãs. E a gente vai falar de um tema que é muito, mas muito pertinente para a igreja atual. E antes de propriamente entrar na exposição verso a verso deste texto, eu gosto sempre de fazer uma recapitulação e entender bem os parâmetros e aquilo que acontecia no contexto da escrita da carta. E a carta de Efésios, ela possui alguns indícios de que era uma carta do que os teólogos chamam de carta circular. Ela não foi endereçada especificamente para uma igreja de Éfeso. Ela foi endereçada para igrejas daquela região de Éfeso. Éfeso era uma cidade que hoje fica situada no oeste da Turquia, num lugar geograficamente muito, muito importante na época. Era uma cidade que tinha aproximadamente entre 200 e 250 mil habitantes. Para a época é muita coisa. E talvez ela ficasse atrás apenas de Roma. Roma tinha em torno de 1 milhão de pessoas. E essa cidade de Éfeso, ela era a capital da província da Ásia. Então era a cidade mais importante na Ásia do Império Romano. E antes da chegada do Evangelho nessa cidade, era uma cidade muito ímpia, muito pagã. Havia um templo lá, que para os gregos era o templo de Ártemis, para os romanos era o templo de Diana, que era a deusa da caça, a deusa da natureza. E aquela região vivia em torno dessa idolatria, desse paganismo. E Paulo, de acordo com a palavra de Deus, chega nesse lugar para pregar o evangelho a gentios. E ele fica por volta de 2, 3 anos nessa cidade, e essa cidade passa por um grande avivamento. A cidade de Éfeso é avivada pela graça do Senhor. O evangelho entra naquela cidade e muda a história daquela cidade. E ela foi sendo liberta pouco a pouco dos falsos deuses que lá eram cultuados. E para que a gente compreenda de forma sólida
essa exposição do capítulo 6, eu preciso lembrar um pouquinho do que Paulo falou nos últimos 5 capítulos. E eu pude elencar 6 verdades fundamentais para resumir o que até aqui foi tratado na carta de Efésios. E a primeira verdade fundamental que eu quero passar com os meus irmãos é que a igreja do Senhor recebeu bênçãos maravilhosas pela sua união com Cristo. Então Paulo abre a sua carta falando das bênçãos maravilhosas que temos unidos a Cristo. Ao segundo capítulo ele vai falar que a igreja foi levada da morte para a vida em Cristo. E no capítulo 2 especificamente tem um dos meus versículos preferidos da Escritura. No terceiro, a igreja se estenderá mundialmente com judeus e gentios unidos com Cristo. Então Paulo vai avançando na proclamação do evangelho a todos os povos da terra. No quarto, a igreja deve batalhar pela unidade em Cristo. E a gente tem visto como as igrejas estão desunidas. E Paulo fala sobre isso no capítulo 4. No capítulo 5, ele fala que a igreja deve viver nos caminhos de Cristo e não retornar para os caminhos do mundo. E aí ele dá alguns exemplos para a família, para o pai, para o filho, para como você trabalha, como é a sua relação com o seu Senhor. E então chegamos no capítulo 6, onde ele vai falar que a igreja deve buscar forças para o combate espiritual em Cristo Jesus. É em Cristo que nós devemos buscar força para esse embate. E é nesse sexto ponto que eu e você vamos trabalhar nessa noite. Pela graça do nosso Deus, nós vamos caminhar por aqui. E notem que para trabalhar e para falar da batalha espiritual, é inevitável falarmos da nossa posição no Senhor. Paulo passou pelos 5 capítulos falando que nós fomos unidos a Cristo, que nós fomos eleitos, que nós somos fortalecidos no Senhor. E então ele chega para falar da batalha que é travada para quem saiu da morte para a vida. E aí eu vou lá para os meus versículos. Efésios, no capítulo 2, versos 5 e 6, diz assim: E estando nós, mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos, e juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Onde que o Senhor nos colocou? Nas regiões celestiais, nos lugares celestiais em Cristo Jesus. E isso é chave para a gente compreender o texto de hoje. Posicionalmente, meus irmãos, a obra do justo de Deus nos coloca assentado nas regiões celestiais. Com Ele. Isso é importantíssimo para a gente poder entender. Que as batalhas que nós travamos aqui, elas são de cunho eterno. Que elas são de cunho celeste. E a nossa batalha, ela não é travada num campo aberto, cheia de trincheira e minas terrestres, onde praticamente os soldados seguem a peito aberto. Não. Muito pelo contrário. Nós estamos no melhor lugar da batalha. No melhor dos lugares da batalha. Imagina comigo que o nosso Senhor constrói sobre um grande monte uma fortaleza. Uma fortaleza com muros muito firmes. E o nosso Senhor é dono dessa fortaleza. E Ele nos tira do lamaçal e nos coloca no alto desse monte, na sua fortaleza, que é Cristo Jesus. Então nós fomos tirados da lama e colocados na fortaleza, que é Cristo Jesus. Então a nossa batalha, ela acontece não num campo aberto, onde eu posso tomar um tiro a qualquer momento, uma mina pode explodir. Não, eu estou em Cristo. É como se o inimigo brotasse de baixo para cima na montanha tentando nos atacar. Então nunca esqueçam que nós estamos em Cristo Jesus. Esse é o ponto-chave para a gente sempre lembrar que as batalhas que aqui nós travarmos, elas acontecem na fortaleza de Cristo Jesus. E foi a morte de Cristo. Foi a morte de Cristo na cruz. E o nosso enxerto nele que nos transportou para essa fortaleza indestrutível. Nós lutamos de cima para baixo, meus irmãos. E essa batalha, ela não acontece por conta só de mim, de você. Ela acontece por causa do ungido de Deus. O inimigo tem Cristo como seu alvo.
E por consequência, a igreja de Cristo Jesus. Então eu e você somos também alvos do inimigo. O inimigo, a palavra fala para nós, que ele age para matar, para roubar e para destruir. Procurando como um dragão almas para o seu cativeiro eterno, para a perdição eterna. E no texto de hoje nós vemos que o Senhor alerta a sua igreja, alerta a nós, para que nós nos revistamos das armaduras. Como soldados do exército de Cristo Jesus, nós vamos pelejar do alto da muralha, meus irmãos. Da fortaleza do nosso Senhor, perseverando na nossa posição. Que nós fomos colocados por graça. Eu não escalei a montanha e entrei à força nessa fortaleza. Foi a graça do Senhor, que um dia olhou para mim que não tinha nada para oferecer para Ele além dos meus pecados. Nada além dos meus pecados. Mas o Senhor me amou de tal maneira que deu seu Filho unigênito e me colocou nessa muralha, me colocou dentro dessa fortaleza. E se você crê e confessa que Jesus é o Senhor da sua vida, você também está posicionalmente em Cristo Jesus. Quando a gente fala sobre as batalhas espirituais, nós notamos que há dois grandes grupos na sociedade eclesiástica. Um grupo que valoriza em excesso o diabo. Você ouve os estudos, mais fala do diabo do que qualquer outra coisa. E tem um outro grupo que está numa outra extrema, que não fala do diabo. Como se ele não existisse simplesmente. Que também não é verdade. O que nós precisamos ser, irmãos, é bíblico quanto a esse assunto. O Senhor trata desse assunto. E nós não podemos pular dos assuntos tratados pelo Senhor. E vejam o cuidado do apóstolo Paulo, que depois de falar que nós estamos em Cristo, que nós somos do Senhor, que nós somos salvos, agora ele termina a sua carta falando sobre essa batalha. Fala, vocês estão salvos, amém? Amém. Daqui para frente, deixa eu falar o que vai acontecer com vocês. E aí ele entra nesse tema de hoje. E nós precisamos ser ponderados com esse assunto. Nem de mais, nem de menos. Nós sabemos em quem temos crido, e é nisso que nós nos amparamos. E a igreja, meus irmãos, ela está em uma guerra. Muitas batalhas ocorrem dentro de uma guerra. Cristo venceu uma batalha importantíssima na cruz do Calvário. Importantíssima. Nós estamos vencendo batalhas constantemente que também são importantes. E haverá um dia, a última batalha, que Cristo vai perpetuamente lançar Satanás e seus anjos no lago de fogo e de enxofre. E aí a guerra cessa. E o reino de Deus, em grande glória, é estartado com a presença da sua igreja, com a minha presença, com a sua presença. Entrando propriamente no texto. No versículo 10 a palavra diz assim: quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. O verso 10, meus irmãos, ele inicia com uma palavra interessante, quanto ao mais. Talvez se você tiver com a NVI, acho que na NVI tem escrito finalmente. Ou seja, após dito tudo isso, que aconteceu nos 5 capítulos anteriores, Paulo traz contribuições práticas para esse povo de Éfeso. E para todos nós que aqui estamos lendo essa carta. Praticamente 2000 anos depois. A carta aos Efésios foi escrita por volta do ano 60. Nós temos um inimigo, irmãos, que ele é ávido por almas. E Paulo diz que nós precisamos ser fortalecidos aonde? No Senhor. E essa palavrinha Senhor, sede fortalecidos no Senhor, se você tiver com a Strong e clicar aí, a palavrinha é curios. Sabe o que significa curios? É assim, ó, abre aspas. Aquele a quem uma pessoa ou coisas pertence, sobre a qual ele tem o poder de decisão, mestre, Senhor. Meus irmãos, o nosso Senhor é o nosso dono. E por que ele é o nosso dono? Porque ele nos comprou com o sangue de Cristo Jesus. Nós estávamos na casa do valente. Nós estávamos na garra de Satanás. Mas Cristo Jesus, vertendo o seu sangue naquela cruz, ele pagou o escrito de dívida que era contra nós e nos perdoou. E nos tirou do império das trevas e nos colocou no seu reino de amor. Você crê nessa verdade, irmão? Nós temos um Senhor que pagou a nossa dívida, que era impagável. O inferno era justo para mim e para você.
Porque todos pecaram e estão destituídos das misericórdias, da graça de Deus. Ah, mas o Senhor amou, meus irmãos. O Senhor nos concede, além disso, além de quebrar as nossas algemas e pagar a nossa dívida, Ele concede tudo o que nós precisamos para sobreviver. É uma adoção completa. O Senhor é a fonte da nossa força. E não tem hipótese alguma da gente vencer essa batalha contra o diabo e seus anjos caídos, se não for na força do Senhor. Longe do Senhor não há vitória. E a nossa posição atual, meus irmãos, e a nossa nova identidade, que somos feitos filhos de Deus, é a melhor possível para uma guerra. É a melhor possível. Nós estamos na melhor posição da guerra. Toda força para o viver santo também virá do Senhor. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do Senhor, é o que está escrito em Tiago, no capítulo 1, verso 17. E meus amados irmãos, nele nós somos fortalecidos porque estamos unidos a Cristo Jesus. É por isso que a gente fala tanto da nossa união com Cristo. Se o ramo não tiver enxertado na videira, como pode produzir bom fruto? Como pode ter força por si mesmo, se não for no Senhor? Se não for posicionalmente estarmos na fortaleza do Senhor? Assim como Davi guerreou contra aquele filisteu chamado Golias. Eu e você, nós guerreamos também contra o maligno. E nós o venceremos. E temos vencido, como diz o apóstolo João. Independente dos gigantes que se levantarem diante de nós, em o nome do Senhor, nós vamos ir para a peleja. Nós vamos para a batalha sim, certo de que a vitória pertence aos escolhidos de Deus. Meus irmãos, você não precisa ter medo, não. Meu propósito não é dar medo para vocês, muito pelo contrário. É para que vocês saibam onde vocês estão guerreando. No Senhor dos Exércitos. Ele é o nosso general. Cristo Jesus. Essa vitória não vai vir pelo nosso braço, mas pelo mérito daquele que lá na cruz já despojou principado e potestade, triunfando lá na cruz do Calvário. E no fim desse versículo 10, Paulo vai falar sobre o poder de Deus no qual nós somos fortalecidos. O poder de Deus tudo criou. O Senhor falou e as coisas aconteceram. E mais que isso, o poder de Deus ressuscitou a mim e você da tumba. Foi o poder de Deus que não deixou o nosso Senhor Jesus padecer. O Evangelho, meus irmãos, o doce Evangelho, é a demonstração do poder de Deus. Ele é ilógico, ele é irracional. Como pode um Deus cheio de glória se encarnar, viver aqui entre nós e ser cuspido pelas suas criaturas? Por que Cristo fez isso? Porque Deus te amou de tal maneira que foi capaz de dar o Filho dele para morrer naquela cruz pelos nossos pecados. Que amor furioso, meus irmãos. Que amor furioso. Olha como o Evangelho é o poder de Deus, lá em Romanos, no capítulo 1, versículo 16. Abra a sua Bíblia. Romanos, capítulo 1, 16. Pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu, também do grego. Porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E se você está se perguntando, tem chance para mim? Se você crê no Senhor Jesus, será salvo. E a palavra diz que será salvo tu e tua casa. E esse Evangelho, meus irmãos, ele é carregado de poder. É esse Evangelho que nos tornou filhos de Deus. É por conta de Cristo Jesus morrendo naquela cruz que eu e você podemos voltar para o Pai e chamá-lo de Pai. A gente passa pela oração, às vezes até do Pai Nosso, e chama o Senhor de Pai e não para refletir o que significa aquilo. Tem a ver com a nossa posição no Senhor, meus irmãos. Que os nossos olhos enxerguem quem somos no Senhor, que somos filhos do Deus bendito, e que na hora que tudo isso acabar, nós estaremos eternamente com o Senhor.
Paulo, após dizer, para nos fortalecer em Deus e em seu poder, ele vai nos mostrar como tudo isso se tangibiliza na prática e quais são as armas concedidas a nós para travarmos essas batalhas. No verso 11, Paulo diz assim: revesti-vos de toda a armadura de Deus para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Repare bem, revesti-vos. Eu quero chamar a atenção de vocês que aqui está no plural. Não é a ação apenas de um guerreiro, de um soldado, mas de todo um exército. Paulo está falando para a igreja, assim como falo para vocês: revesti-vos, Primeira Igreja Batista de Londrina. Revesti-vos de toda a armadura de Deus. Precisamos, como igreja, estarmos prontos e aparamentados, porque o dia mau virá. E um soldado ajudando o outro, nós vamos passar pela batalha. Essa é a importância da comunidade. Essa é a importância de sermos igreja, de orarmos um pelos outros, de caminharmos um pelos outros. E isso que aqueles irmãos que infelizmente não podem vir até aqui e assistem apenas pela internet, acabam perdendo. Porque aqui um escora o outro. E eu quero chamar a atenção que as vestimentas que Paulo traz aqui para frente, vocês vão perceber que é sempre uma peça com uma realidade espiritual. Então, uma peça da armadura frente a uma realidade espiritual. E nós vamos precisar de tudo isso, até que chegue a glorificação final no grande dia. Esses são equipamentos de guerra que nos protegem e que nos fazem perseverar nesse dia mau. O interessante é que a nossa missão nessa guerra não é conquistar território. Normalmente, as batalhas nós vemos que os exércitos se chocam e um vai tentando empurrar o outro para trás, para ganhar posição e ganhar território. Aqui não. Percebam que a palavra diz para que nós fiquemos firmes. É para a gente ficar onde a gente está. É para a gente ficar no alto do monte, na fortaleza de Cristo Jesus. É ali que a gente tem que ficar. Então, posicionalmente, já estamos onde devemos estar. Isso já é mais do que meio caminho andado nessa batalha toda. O diabo, ele vai vir com muitas ciladas, diz o texto. E no grego, essa palavrinha cilada, ela se refere a método. E o diabo vai ter muitos métodos que vão tentar te fazer cair, que vão tentar dissuadir você na sua caminhada cristã, que vai tentar minar a sua perseverança no Senhor. Ele é o pai da mentira, o mais astuto dentre todos. O pecado entrou por conta do diabo lá no Éden. Ele foi um agente. Então a gente não pode diminuir o que é. Carambas, o pecado entrou por causa disso. Olha o tamanho, isso é sério. Deus Pai teve que enviar Jesus, o Filho, por causa disso. Então há sim uma guerra, meus irmãos. Há sim uma guerra. E vejamos que essa guerra não é contra carne e sangue, verso 12, porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. O cristão trava uma luta que é muito superior à carne e sangue. Nossa luta não é contra pessoas, contra políticos, contra autoridades, apesar de que sim, há pessoas que são agentes de Satanás. Existe uma batalha invisível aos nossos olhos, muito maior, que é o que a palavra de Deus está nos alertando. É uma guerra contra o avanço do Evangelho. É uma guerra contra o ungido de Deus. E Satanás, queridos, ele é astuto demais. Ele é sagaz demais. E ele cativa pessoas para os seus maus desígnios. E a palavra de Deus diz que esse mundo está caído e entesourado para o fogo no dia do juízo. Daqui é de mal a pior, é o que a palavra de Deus nos fala. Mas como filhos de Abba, nós não precisamos temer. Eu não quero mais uma vez dizer para vocês saírem com medo daqui. Muito pelo contrário, que vocês saiam firmes e inabaláveis em Cristo Jesus. E vejam o que João, lá na sua epístola, primeira carta de João, capítulo 5, verso 18, vai dizer.
Finzinho das Escrituras. Primeira carta de João, capítulo 5, verso 18. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado, antes, aquele que nasceu de Deus o guarda, e o maligno não lhe toca. Sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. Que nós, meus irmãos, não esqueçamos por conta do que nós somos salvos. Que é por conta do sangue que há nas nossas cabeças, o sangue do Cordeiro de Deus. E quando Satanás ou um dos seus anjos chega perto de nós, ele vê que sobre nós há o sangue do justo Cordeiro de Deus, que tirou o nosso pecado. E neles, nos eleitos de Deus, Satanás não pode tocar. Ele pode sim tentar. E ele vai fazer isso. Ele vai fazer isso. De muitas formas, com muitas estratégias, com muitos métodos. Mas ele não vai tocar nos filhinhos do Deus Altíssimo, porque nós fomos libertos do poderio que um dia ele teve sobre nós. Nós, queridos, somos a exceção dessa história, porque há muitos que Satanás toca. O texto fala que o mundo todo jaz no maligno. Então saiba, igreja, que nós somos a exceção disso tudo. E que sim, há muitos agentes malignos da porta para fora. Talvez aqui dentro. Talvez até aqui dentro. Como um infiltrado. Que nós sejamos vigilantes, atentos. Que a Escritura do Senhor seja verdade sempre diante de nós. Verso 9 aqui de Pedro. Adiantei um versículo aqui, desculpa. 1 Pedro, capítulo 5, verso 8 e 9. Está aí pertinho de 1 João. Veja o que Pedro vai falar aqui, ó. No capítulo 5, verso 8. Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor, como leão que ruge procurando alguém para devorar. Resisti-lhe firmes na fé, certos de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. No verso 9 diz, resistir. A mesma coisa que está sendo tratada aqui em Efésios. E um ponto que eu quero destacar para vocês, que é importantíssimo, é que há alguns entre nós que veem as coisas, as circunstâncias da sua vida indo talvez de mal a pior e ficam se vitimizando, achando que só eles passam por aquelas lutas e aquelas aflições. Olha o que o texto falou. Certos de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. Essa guerra, queridos, é contra a igreja de Deus. Não é só contra você. Você não é a última bolacha do pacote. A luta é contra essa grande muralha e a sua igreja. Que você que está se sentindo assim, perca a sua timidez e peça ajuda para o irmão para passar por essa batalha com alguém junto de você. Antes ser dois do que um. E que se necessário for, que a gente junte a comunidade inteira para batalhar junto com você na sua peleja. Isso é viver igreja. Isso é muito importante, amados. O diabo ele vai estar procurando sempre alguém para devorar, para roubar a semente da palavra de Deus, como as aves que roubam aquela semente que cai fora do caminho. Aí eu te pergunto, como é que você está guardando a sua mente e o seu coração, meu irmão? Você está vulnerável a esses ataques do diabo? Ou você está firmado, cheio de fé, cheio do Espírito Santo de Deus, para poder lutar nessa peleja? Mais uma vez, não precisa ter medo dessa guerra, pois há completa vitória para quem está em Cristo Jesus. Nós precisamos sim de coragem, como os apóstolos tiveram. Se você bater um Google aí, e colocar, ou no ChatGPT, como cada um dos apóstolos morreu, você vai ficar escandalizado. Possivelmente só João, que morreu de velhice, mas ainda assim exilado. Eles entregaram as suas vidas por amor da propagação do Evangelho de Deus. E eu quero te perguntar, você está pronto para entregar a sua vida pelo Senhor?
Se alguém sequestrar a sua família, as pessoas que você mais ama, e colocar uma faca no seu pescoço e falar, negue a Jesus Cristo, o que você vai fazer? É duro. Eu falei isso para os jovens esses dias. Eu clamo para o Senhor que me faça perseverar, que se um dia pegar a minha família inteira, que eu fale, eu amo a Cristo Jesus e nunca negarei a Ele. Que você, pelo Espírito de Deus, também possa ser movido nessa direção. E eu também. Que nós não sejamos como Pedro, que falou, não vou negar você não, Senhor. Dali a pouco virou e negou 3 vezes. Que eu e você sejamos perseverantes naquilo que temos crido. No Senhor que fez tudo por nós. E que diante dessas pelejas, nós entendamos sempre que os sofrimentos dessa vida são muito pequenos e momentâneos. Que há uma eternidade toda de reino de glória. E que se a morte vier sobre nós aqui, ela é muito pequena diante de toda a eternidade. Porque, portanto, para mim morrer é lucro. Porque eu estou em Cristo. Você pode falar hoje que morrer é lucro para você? Eu estava conversando sexta-feira com um amigo no trabalho, e a gente falando justamente por isso, falei, meu irmão, e ele é crente, meu irmão, se eu morrer, glória a Deus, porque eu estarei eternamente com o meu Senhor. Mas você não tem medo de morrer? Eu falei, nenhum, porque eu sei em quem tenho crido. Agora, se eu não soubesse em quem tenho crido, certamente eu poderia vacilar diante da morte. Certamente. Você está preparado, meu irmão, para levantar o escudo e a espada e se preparar para essa peleja que acontece todos os dias nas nossas vidas? Nós precisamos de coragem, meus irmãos, na proclamação do Evangelho de Deus. Cristo, ele destronou os principados e potestades, triunfando na cruz. No entanto, por mais que não possamos ser tocados pelo diabo, eu e você, nós vamos ser alvos das suas ciladas. Estranho seria se o inimigo não tramasse ciladas contra você, tá? Se você estiver vivendo tudo de bem a melhor, tem alguma coisa errada. Os meninos que participavam do pequeno grupo aqui às quarta-feiras, quando a gente ia fazer nosso momento de oração, cada um ia falando um pedido que estava passando por uma luta naquela semana. Quando chegava algum irmão e falava assim, não tem pedido nenhum. Os meninos já tinham aprendido já. Sim, vamos orar por tribulação na tua vida, porque tem uma coisa errada. Porque a vida do crente é tribulação. O amor ao Evangelho é oposto ao amor ao mundo. O Evangelho de Cristo, meus irmãos, ele é totalmente oposto ao que os falsos mestres contemporâneos têm pregado em seus púlpitos. Uma mensagem cheia de misericórdia, cheia de vazio, uma mensagem falando que você vai prosperar aqui nessa vida, que está preocupado com o dinheiro que você ganha, que você vai vencer. Meu irmão, eu já sou vitorioso em Cristo Jesus. A maior das vitórias já nos foi dada. Tendo o que comer e o que vestir, sejamos contentes, sejamos alegres, que eu e você paramos de correr atrás do rabo, que nem um cachorro. Você está correndo atrás do quê? Incansavelmente atrás do dinheiro? E você não está vendo seus filhos crescer? É isso mesmo? Será que você está fazendo o melhor investimento? O Bruno falou, acho que aqui na semana passada, a única coisa que nós podemos levar para a eternidade são os nossos filhos. E aqueles a quem a gente pregou o Evangelho e creu. Sério que você está só preocupado com o seu dinheiro? Avancemos, versículo 13. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de ter desvencido tudo, permanecer inabaláveis. De quem que é a armadura que a gente veste? De Deus. Tomai toda a armadura de Deus. Não é de treinamento coach que eu preciso para guerrear, não. Não é de sabedoria humana, não é de força bruta. O que eu e você nós precisamos é do Senhor. Nós precisamos nos fortalecer no Deus da nossa salvação. Assim nós vamos resistir no dia mau. E esse dia mau, ele pode talvez se referir até a um referenciamento escatológico, mas eu fico com a interpretação de que aqui de fato são os dias maus que eu e você vivemos. Sabe aquele dia que você sai da cama chutando a cama? Você vai bater a chave no carro, não liga o carro. Aí você chama o Uber
sofre um acidente no meio do caminho, aí você chega no trabalho, dá tudo errado, a tua casa vira uma bagunça. E esse dia mal, muitas vezes, começa com um dia, vira uma semana, pode virar um mês, pode virar anos na sua vida. Às vezes você está passando por anos difíceis. Eu não sei como você chegou aqui, eu não sei a tua história, mas eu sei que Cristo Jesus te colocou numa fortaleza e você tem que se municiar das armaduras de Deus para as batalhas que você está enfrentando. Você tem os irmãos para batalhar juntamente com você essa batalha que pode estar muito pesada para você. Mas o evangelho é leve. O Senhor fala, vinde a mim, quem está cansado e sobrecarregado, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendeis de mim, que sou manso e humilde de coração. E eu encontrareis descanso para a vossa alma. Isso é Cristo falando. Em Cristo nós temos descanso. Satanás, ele quer tirar, queridos, a nossa perseverança. Ele quer tirar de nós a certeza da nossa salvação. Ele quer te ver entregue, prostrado, desacreditando do que o Senhor já fez por você. E o meu papel nessa noite é tirar essas escamas dos seus olhos, para que você olhe para o autor e consumador da sua fé, Cristo Jesus. Jesus passou por dias difíceis, irmãos. Como que vocês acham que foi lá no Getsêmani? Por que eu e você vamos ser poupados disso? Para quem não acredita que isso vai acontecer? É diante das tribulações, queridos, que a nossa fé é provada. E é diante delas que nós nos tornamos perseverantes. Abra sua Bíblia em Tiago, no capítulo 1, verso 2. Tiago, capítulo 1, versículo 2, diz assim: Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações. Por quantas? Por várias. Não é uma só não. Sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Olha só o que a perseverança faz agora. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros e em nada deficientes. São nas tribulações que nós demonstramos ao mundo que estamos posicionalmente seguros na fortaleza do nosso Senhor Jesus Cristo. Amado irmão, que bom será o dia em que eu e você puder repetir as palavras de Paulo, lá em 2 Timóteo, no capítulo 4, versos 7 e 8. E eu creio que esse dia vai chegar muito em breve. 2 Timóteo, capítulo 4, versos 7 e 8. Diz assim a palavra: combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Já agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, o reto juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas a todos quantos amam a sua vinda. Oh, meus irmãos. É batalha? Sim. É guerra? Sim. Mas nós sabemos em quem temos crido. E essa coroa, e esse grande dia, vai chegar para todos os que amam e confessam que Jesus é o Senhor. E quem não confessa Cristo como sendo o Senhor, quem vive a parte do Evangelho de Deus, também vai se curvar diante do mesmo Deus. Só que ali já não vai mais haver tempo para arrependimento. Por isso, se você não creu no Evangelho do Senhor, arrependa-se enquanto há tempo. Coloque a sua boca no pó e clame misericórdia para o Senhor. E a melhor forma de você saber se você creu ou não é olhando para a sua vida. Olha para os seus frutos. Você não vai produzir salvação pelos frutos, não é disso que eu estou falando, mas os frutos são a evidência do fato de você estar ou não enxertado em Cristo Jesus. O ramo que não produz bom fruto será podado. Verso 14 de Efésios 6. Estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade e vestindo-vos da couraça da justiça. Paulo agora começa, então,
as peças da armadura do cristão. Em uma linguagem bélica, ele explica o que é estar firme no Senhor. A gente podia ter ficado só com aquele primeiro verso 10, mas agora ele vem explicando o que é estar firme no Senhor. Paulo vai usar as peças da armadura de um guerreiro, junto com uma realidade espiritual. E possivelmente as peças da armadura do guerreiro, era só Paulo olhar para o lado, porque ele estava preso quando ele escreveu essa carta. Então ele podia olhar para o soldado romano que estava ali guardando ele, e ele já sabia todas as peças da armadura de cor e salteado. Apóstolo em cadeias, diz a palavra de Deus. Ele mesmo vai falar nesse texto aqui, que a gente está estudando um pouco mais adiante. A primeira peça dessa armadura, o texto coloca assim: cingindo-vos com a verdade. A gente costuma chamar de o cinto da verdade. Esse cinto, esse cingir-se, é uma peça que o guerreiro colocava por debaixo de toda a sua armadura, que ela segurava todas as outras peças. Todas as outras peças, a espada, a couraça, dependia desse cinto da verdade. E quem é a verdade, irmãos? Cristo. Cristo é o caminho, a verdade e a vida. A peça mais próxima do corpo, colada no corpo, unida no corpo do guerreiro, é Cristo Jesus. Se eu e você não estivermos cingidos da verdade, nem adianta ir para as outras peças, que as peças vão cair. E ele avança: cingindo-vos com a verdade, que é Cristo, e vestindo-vos da couraça da justiça. A couraça da justiça, ela protegia o tórax do guerreiro. Ela pega os órgãos vitais, a couraça. E quando nós falamos da justiça, nós sabemos que fomos feitos justos em Cristo. Por isso, nenhuma acusação de Satanás pode prevalecer sobre nós. Porque sobre nós há um selo de promessa. Porque sobre nós há o Espírito de Deus. Porque sobre nós há o sangue vertido de Cristo Jesus, que nos justifica. Em 2 Coríntios, capítulo 5, 21, não precisa abrir. Aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele, em Cristo, fôssemos feitos justiça de Deus. Avancemos para o versículo 15. Agora a próxima peça: calçai os pés com a preparação do evangelho da paz. Agora nós vamos colocar esse calçado. Esse sapato que o guerreiro colocava, era um sapato que tinha cravos no solado, para que o guerreiro pudesse ficar firme quando ele ia para o embate. E se houvesse um choque, onde o adversário o empurrasse, ele pudesse colocar seus pés e ficar firme. E não ter a sua posição saqueada pelo inimigo. E eu e você, nós precisamos estar com os nossos pés firmes na preparação do evangelho da paz, na anunciação do evangelho. Essa é a nossa missão. Pregar o evangelho a toda criatura. E é nessa missão, meus irmãos, que o nosso peso está todo colocado. O nosso peso todo está depositado no evangelho, nos sapatos. Por mais que vamos entrar em uma batalha, eu queria que vocês sempre soubessem que ela é uma batalha temporal, com dia, com hora para acabar. E o objetivo do evangelho é a eterna paz com o Senhor. Essas batalhas que estamos travando, essa guerra a qual o Senhor trava contra o inimigo, ela tem um dia e hora para acabar. Quando Cristo Jesus voltar, a sua igreja toda estiver reunida, o evangelho tiver chego aos ouvidos do último eleito de Deus, essa guerra acaba. E de que lado que você está? Qual é o lado que você está nessa batalha e nessa guerra? Onde estão os seus pés? Onde está a sua boca? Você tem evangelizado? Você tem falado de Cristo para as pessoas que estão ao seu redor? Ou você está mudo e calado? Meu irmão, eu queria que você saísse daqui, ó, com a espada na mão, preparado para a batalha do grande dia, e preparado para o dia mau. Não na sua força, mas na força do Senhor. Lembra sempre onde estamos na batalha. E agora, no verso 16, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Paulo agora vincula o escudo com a fé.
Naquela época, o escudo era uma das peças fundamentais da armadura do guerreiro. Os escudos, eles eram majoritariamente feitos de madeira, e antes de ir para a batalha, o guerreiro pegava aquele escudo e banhava ele na água, batizava ele em água. E nós temos a analogia da água sendo a palavra de Deus. E a fé tem tudo a ver com a palavra de Deus, irmãos. Então o guerreiro, para ficar livre das setas, das flechas incendiárias que eram atiradas, quem assistiu aquele filme 300 vai ter isso mais ou menos em mente, ele banhava em água o seu escudo. E esses escudos, eles eram construídos de uma forma que eles podiam se encaixar para formar uma muralha, tanto à frente quanto em cima. E os nossos escudos se encaixam. O meu escudo encaixa com o do Wildo, com o do Márcio. É por isso que somos igreja. Nós vamos lutar junto essa batalha, senão vai lutar sozinho. Sabendo ainda quem é o nosso general, que é Cristo. Paulo aqui então conecta o escudo à fé, e eu quero só lembrar aos irmãos do que é fé. Não precisa abrir. Lá em Hebreus, capítulo 11, verso 1, um texto, praticamente todo mundo sabe de cor e salteado, fala assim, ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, e a convicção de fatos que não se veem. Eu gosto de entender a fé como se fosse um óculos que me permite enxergar toda essa realidade espiritual. Se nós não tivermos a fé, nada tem sentido. Nada do que eu estou falando, para quem não tem fé, vai ser teologia só. Não vai compreender nada. Se nós não tivermos a fé, e a fé é um dom de Deus, você não veste esse óculos sozinho, o Senhor tem que dar ele para você. É o Senhor quem providencia até isso para nós. E aí eu quero te perguntar, já que a fé é um óculos que a gente enxerga as coisas, o que eu e você temos nos alimentado? O que a gente tem assistido na internet, no Netflix, na Globo, etc. Do que a gente tem se alimentado? A palavra de Deus fala que a fé vem pelo ouvir e o ouvir da palavra de Deus. O que você tem posto para dentro de você? Ô guerreiro, se você não treinar para a batalha, você vai ser jantado pelo inimigo. Vocês estão entendendo? Que é uma linguagem militar mesmo que a gente está falando aqui. Capitão Nascimento ia dar tapa na cara da gente aqui. Eu estou com um pouco mais de amor. Amados, os dias são maus. Nós, conscientemente, nós precisamos remir melhor o nosso tempo. E aqui eu falo em amor para vocês e para mim. A gente precisa prestar mais atenção na forma como a gente tem investido o nosso tempo. O tempo é uma coisa que não volta atrás. E se a gente está despendendo tempo em porcarias, e não nos nutrindo e preparando para a batalha, lembra que o escudo, para ele apagar as flechas inflamadas, ele precisava ser banhado na água? Eu e você estamos banhando nossos escudos na água? A gente está empunhando o escudo da fé? Essas flechas, elas vão nos atingir se nós não estivermos preparados nas áreas mais frágeis das nossas vidas. Porque o inimigo, ele é bom de tiro. Ele conhece você. Ele sabe a tua fragilidade. Agora eu quero lembrar vocês, lá em Hebreus 12, 2, não precisa abrir, diz assim, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé. Quem que é o autor e consumador da fé? Jesus. O qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está assentado à destra do trono de Deus. Então a nossa fé vem do próprio Senhor. É Ele quem nos dá. Mas é você que vai abrir a Bíblia para o Senhor falar com você. É você que vai desligar a TV da porcaria que você está assistindo para ouvir uma coisa que edifica a tua casa, edifica a tua vida. E eu não estou falando que você não pode assistir um filme, não estou falando disso. Nós não vamos para esse lado do legalismo. Mas eu quero que você, individualmente, olhe aí no seu celular o tempo que você está gastando no Instagram. Faz esse exercício, você vai se assustar. O tempo que você gasta no WhatsApp, você vai se assustar. Você vai se assustar. E aí você chega no fim do dia, estou cansado, não tenho tempo de ler a palavra, não. Ô, meu irmão, nós estamos diante de uma batalha. Chegando agora, no verso 17.
Paulo fala assim: tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. E o quinto elemento dessa armadura é o capacete, que aqui ele vincula com a nossa salvação. Uma das partes mais frágeis do guerreiro, obviamente, é a sua cabeça. Que nós saibamos com a nossa mente que já não há mais condenação para os que estão em Cristo Jesus. Porque é ali que Satanás vai mais tentar atirar. É questionando sobre a sua salvação. Ele vai tentar tirar de você a certeza que nos foi dada pelo Espírito. Porque o Espírito testifica com o meu Espírito que sou filho de Deus. Mas para isso eu preciso estar cheio do Espírito. Eu preciso estar consumindo o Senhor. O pão diário, a palavra de Deus. Não estou falando do livrinho não, tá? Estou falando da palavra de Deus. A cabeça sendo a parte mais importante, ela é capaz de governar todo o nosso corpo. E a nossa mente precisa estar centrada em Cristo Jesus. O nosso coração precisa estar centrado em Cristo Jesus. Ciente de que a nossa salvação ela é irrevogável. O Fernando falou hoje de manhã, se dependesse de nós a nossa salvação, meu irmão, a hora que você saísse daquela porta, você já tinha perdido ela. Porque você, por você, não tem condições. Se não for a vida de Cristo em nós, nós não seremos capazes de perseverar. Olha a importância de estarmos em Cristo. A vida toda do cristão acontece se estivermos em Cristo. Se a nossa salvação não fosse certa, olha o tamanho da fragilidade. Para que capacete? Você seria alvo fácil das presas de Satanás. E Jesus mesmo disse, amados irmãos, que nenhuma ovelha que o Pai lhe desse, ele perderia. É Cristo quem pega na nossa mão. E se a gente desgarrar, ele vem com o seu cajado e nos reconduz aos seus pastos verdejantes. E ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte, e o Salmo 23 fala de algo que vai acontecer com a gente, eu não vou temer mal algum, porque o Senhor está comigo. O acusador vai vir para tentar tirar a paz da sua vida. Mas saibamos que Jesus é poderoso para nos guardar, para advogar sobre nós, na nossa causa, quando nós pecarmos. E nós pecaremos, infelizmente, até que esse corpo seja glorificado. Como crentes piedosos, amados irmãos, imputados em Cristo, nós precisamos fugir da presença do mal. São os nossos pés calçados com o evangelho da paz que nos distancia das obras do maligno. Na vida do crente, o pecado ele é um acidente. Ele não pode ser uma prática deleitosa, uma prática recorrente. Nós odiamos o pecado pelo simples fato de que o Senhor habita em nós. Não que isso seja simples, né? Isso é um mistério, como o Senhor faz isso. Mas é porque o Senhor está em nós e que Ele nos ensina a odiar o pecado, a ter nojo do pecado. Romanos 6:2 fala assim, como viveremos por pecado se para ele morremos? Então se você está vivendo na prática do pecado, você morreu por pecado? Que a palavra de Deus nessa noite funcione como um espelho na tua frente, tá, meu irmão? Não é o Guilherme aqui falando, mas é a palavra do Senhor sendo lançada na sua direção e na minha direção. O capacete ele é fundamental, queridos irmãos, porque somos salvos em Cristo, nós vamos sendo transformados na nossa maneira de viver. Porque nós somos salvos em Cristo. Nossos erros e pecados, eles são munição para o inimigo, porque ele é o acusador. Então quando você vacila, ele vai pegar aquilo e vai atirar na sua cabeça. Ah, acho que você não é salvo não. Nós sabemos em quem temos crido. Nós erramos, nós pedimos perdão. Senhor, misericórdia de mim, miserável homem que sou. Eu preciso do Senhor na minha vida. Continue trabalhando na santificação para que eu seja continuamente transformado pela Tua palavra, continuamente limpo pelo Senhor. E é a palavra que tem a capacidade de nos limpar. Então, embanhe o seu escudo, meu irmão, na água da palavra de Deus, para poder desembaraçar as setas inflamadas de Satanás. Enfim, a sexta arma, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. A única arma que, além de defender, porque a espada serve para defender também, ela também serve para atacar.
A única. A espada do Espírito é o Logos de Deus. É a palavra que é repleta de poder. Nós lançaremos a palavra diante das ciladas, dos métodos do maligno. Assim como Jesus fez lá no capítulo 4 de Mateus. Quando foi levado à cidade santa, colocou sobre o pináculo do templo e lhe disse, o diabo falando a Jesus, se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito, aos seus anjos ordenará o teu respeito e te guardem. E eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Olha o que Jesus fala no 4, 7 de Mateus. Também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Ainda o diabo insistiu, levou ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e lhe disse, tudo isto aí te darei, se prostrado me adorares. Então Jesus lhe ordenou, retira-se, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a eles dará culto. Jesus pegou a espada da palavra, e está escrito, está escrito, está escrito. É assim que eu e você vamos nos defender. Você está treinando para a batalha? Como é que está o seu manejo da palavra de Deus? Nós precisamos, queridos, pela graça de Deus, aprender a manejar as escrituras sagradas. Eu não estou falando para você virar um pregador de púlpito aqui, eu não estou falando nada disso. Eu estou falando que você precisa aprender, você precisa se esmerar no estudo da palavra de Deus. Você precisa gastar tempo na palavra de Deus. Para você ser um instrumento da graça de Deus, onde você estiver. Pode ser inclusive aqui. Um dos lugares que o Senhor nos chama. Não tem como um guerreiro ir para a batalha sem treinamento. É por isso que eu e você, conscientemente, precisamos avançar nisso. Preparando-se para essas batalhas. E, infelizmente, tem muito crente que está perdendo a batalha porque não sabe manejar as escrituras sagradas. Porque nós não estamos sendo nutridos, talvez. Porque a nossa fé está fraca. E tudo isso acontece porque nós estamos distantes do Senhor. É possível eu ficar diante da luz do Senhor e não ser iluminado por Ele? Não. Não é possível. Que o Senhor tenha misericórdia do jeito que eu e você estamos tocando a nossa vida. Que o Senhor tenha misericórdia de nós e que Ele, na força do seu poder, fortaleça você e a mim nessa batalha. Essas batalhas, elas vão acontecer. É uma questão só de quando que ela vai acontecer. Talvez você está passando por ela. E quando ela chegar, que eu e você estejamos preparados. Prontos para lutar essa batalha. E eu quero relembrar. Se você é um irmão tímido, lance fora a sua timidez. E use a igreja para pelejar juntamente contigo. Um exército não é feito de um soldado apenas, mas de um batalhão inteiro. E nós somos do batalhão que tem sangue na testa. Lavados pelo sangue do Cordeiro de Deus. No verso 18 de Efésios, diz assim, com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Paulo, após vestir o crente com as armaduras do Senhor, agora ele vai mostrar a importância da oração por todos os santos. A oração é basicamente a energia desse guerreiro, meus irmãos. É na oração que eu e você somos fortalecidos. A oração propicia maior comunhão para mim e para você com o Senhor. E de forma perseverante, nós vigiaremos diante de tudo isso. Orando um pelos outros para sermos curados. É o que Tiago fala no capítulo 5:16, não precisa abrir. Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros e orai um pelos outros para serdes curados. Muito pode por sua eficácia a súplica do justo. Essa é a palavra de Deus. Está vendo que não sou eu que estou falando que você não vai lutar sozinho? É a palavra de Deus. Orando um pelo outro. E Paulo, depois de vestir a gente com toda essa armadura, ele vem falar da importância da oração. Quanto tempo eu e você temos investido em oração com o Senhor? Oh Deus, misericórdia de mim. Misericórdia de mim. Como eu tenho vacilado com a minha esposa. Como eu tenho orado pouco com a minha esposa. Que o Senhor nos dê
intrepidez para falar da palavra de Deus, para orar ao Senhor, que o Senhor encharque o nosso coração com o Espírito Santo dele, porque é somente pela vida de Cristo em nós que nós vamos sendo corrigidos nesse monte de defeito que a gente tem. Quem dera se todos nós aqui estivéssemos com as vestimentas todas aparamentadas. Quem dera. No verso 19 de Efésios diz assim: e também por mim, olha Paulo pedindo oração por ele, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra, para com intrepidez fazer conhecido o mistério do Evangelho. No 20, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja usado para falar como me cumpre fazê-lo. Essa aqui deve ser a nossa intercessão por todos os irmãos que hoje estão, de alguma forma, em posição de ensino na igreja. A importância de vocês e de mim, quando estou sentado aí, quando vai vir um pregador aqui, a gente tem aquele último momento de oração, interceda sempre pela vida de quem vai vir anunciar a palavra. Porque o inimigo se levanta de forma diferenciada com quem vai anunciar o Evangelho de Deus. Vocês todos, juntamente comigo, passamos por isso. Mas Paulo ensina que nós oremos por quem vai trazer a palavra para nós. Ele pede oração por ele, e eu peço a vocês, orem por mim. Orem pelo Wildo, pelo Márcio, pelo pastor Glênio. Nós oramos na terça pelo pastor Glênio, que foi para uma missão lá na Bolívia. Agora, nós vamos orar como igreja para que aquela semente anunciada lá na Bolívia germine e dê fruto. A vida do crente é seguida de oração, pedindo para o Senhor, colocando a nossa boca no pó, conformando a nossa vontade, a vontade do Senhor. Não é, Senhor, seja feita a minha vontade, assim na terra como no céu. Seja feita a tua vontade, Senhor. Que eu e você aprendamos a nos submeter à vontade do nosso Pai. Porque o nosso Pai sabe o que é melhor para nós. Existe um temor muito grande, queridos, quando a gente vai anunciar a palavra de Deus. E não é de maneira alguma medo de plateia, não. É porque nós que anunciamos o Evangelho, essa é a mensagem mais importante que uma pessoa pode proclamar. Isso é mais importante que o discurso do Trump quando ele for pegar a presidência do país mais poderoso do mundo. Isso é mais importante que aquilo, porque essa verdade que aqui está nas Escrituras, ela pode tirar um homem da morte. Ela pode transformar a vida eterna de uma pessoa. A gente não tem a dimensão do que é manejar as Escrituras Sagradas. A gente não tem a noção do que é pregar o Evangelho. Há muito temor da nossa parte, porque quem vem aqui tem a obrigação de ser um mordomo fiel. Só existe uma mensagem que a gente pode levar até vocês, e é por isso que eu e você temos que estar vigilantes, porque aí afora, na internet, que tem de falso mestre. Servir na amora no lugar de caviar, ó, tá assim, ó. Tá assim de falso mestre. Ensinando mentiras incansáveis. Misericórdia. E que eu e você estejamos atentos. E para a gente estar atento, nós temos que conhecer a cédula verdadeira, viu? É assim que o gerente do banco faz. Ele conhece a nota verdadeira para saber qual que é a nota falsa. Se eu e você não soubermos as verdades das Escrituras, nós vamos ser tapeados pelos malignos. E o Senhor fala. A gente falou isso poucos domingos atrás aí. Que no fim dos tempos vai proliferar em muito falso mestre. Que pela misericórdia do Senhor, Ele continue usando a vida dos nossos pastores, do pessoal dos arautos, para continuar trazendo a palavra para nós. E para você, onde você estiver, às vezes você tem um pequeno grupo na sua casa, às vezes é você com a sua esposa, às vezes é você com seus filhos, que o Senhor te capacite e te dê temor na hora que você abrir a tua boca para falar do doce evangelho de Cristo Jesus. Que nós sempre temamos essa palavra, com reverência a ela, porque ela pode transformar a vida de uma pessoa, ela pode transformar a eternidade de uma pessoa. Lembrem, sempre, que a missão do crente é proclamar a glória de Deus por meio da pregação do evangelho. O Senhor termina o seu ministério falando assim: ide e pregai o evangelho. E é isso que eu falo para vocês, guerreiros do Senhor. Ide e pregai o evangelho. Se o dia mal vier, e ele virá, estejam preparados com toda a armadura de Deus. Tomem as suas posições na fortaleza de Cristo Jesus, sabendo que nós seremos indestrutíveis em Cristo Jesus.
E juntamente com a igreja, com os irmãos, nós vamos passar por essas pelejas de forma muito mais leve. Muito mais leve. Que o Senhor conceda a graça de que eu e você possamos caminhar nessa verdade. E se você ouviu essa mensagem de hoje e talvez sentiu a sua fé um tanto quanto vacilante, ou até mesmo tendo dúvidas sobre o seu novo nascimento, eu quero dizer que essa batalha ela é real, mas que Cristo veio a essa terra para nos fazer um com Ele e com o Pai. Unidade. Colocados em Cristo, nós somos feitos justiça de Deus. E o acusador já não pode mais intentar acusações contra nós e lograr êxito. Porque nós temos sobre nós o capacete da salvação, nós sabemos em quem nós temos crido, queridos. E eu quero lembrar você que o sofrimento, o choro das batalhas que você está travando, ele é momentâneo. Ele pode durar uma noite, mas lembre que a alegria vai vir pela manhã. Na alvorada da ressurreição, o dia que a tumba ficou vazia, e no grande dia que Cristo Jesus virá em grande glória para buscar a tua igreja amada. E aí essa peleja vai ser cessada, completa. E o nosso inimigo vai ser ateado no lago de fogo, de enxofre, junto com todos aqueles que não creram que Jesus Cristo é o Senhor. E nós teremos uma eternidade de gozo pleno no Deus da nossa salvação. Estejamos firmes em Cristo Jesus. Pai querido, nós queremos te agradecer pelo que o Senhor fez por nós. Te agradecer porque fomos colocados no alto do monte, na fortaleza de Cristo Jesus. E obrigado porque toda a armadura nossa, ela veio do Senhor. É o Senhor quem nos dá, é o Senhor quem nos veste. Pai, aumenta a fé de todos nós aqui, para que quando vier os dias maus, empunhemos o escudo da fé e as setas de Satanás sejam desembaraçadas e apagadas, Pai. Eu quero colocar diante de Ti a Tua igreja, esse Teu povo, pedindo para que o Senhor nos faça perseverar nesse evangelho verdadeiro até o final das nossas vidas. E não somente aqui, Pai, hoje, ao domingo, mas durante os dias das nossas semanas, dessa e das próximas, que a nossa boca proclame a Cristo Jesus, que nós possamos agir na pregação do Teu evangelho, Pai, para que chegue o quanto antes o dia do Senhor vir buscar a Tua igreja. Abençoa cada família que está aqui, cada pedido que pode ter sido colocado durante esse tempo diante do Teu altar. Eu clamo para que o Senhor traga as respostas de acordo com o Teu querer, Pai. Abençoa essa igreja, abençoa a ceia que teremos agora, e que nós possamos lembrar do que Cristo fez por nós. Em nome de Jesus, nós somos gratos a Ti. Amém e amém.